João, capítulo 21, do 15 ao 17, diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, disse ele, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. E disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Amém? Quer estar sentado, meus irmãos? Nós vamos então falar um pouco desse assunto que o Senhor tem ministrado no meu coração: o nosso amor pelo Senhor. Essa passagem que nós lemos, ela é uma passagem fantástica, uma passagem animadora para nós, para Pedro. É uma passagem de cura interior na vida de Pedro. Se a gente voltar um pouquinho na história, a gente precisa fazer isso para se identificarmos. Nós vamos ver na última Santa Ceia, Jesus sentado com os seus discípulos, e Jesus, ele vai dizer assim, se depois você quiser acompanhar, e a gente vai ler bastante versículos da Bíblia, Marcos 14, 27, você vai ver Jesus dizendo assim: todos vocês me abandonarão. Jesus continuou: porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia. Os discípulos comendo, imagine, todo mundo comendo, última Santa Ceia, Jesus fala uma coisa dessa. Todos vocês me abandonarão, porque está escrito que quando o pastor for ferido, as ovelhas se dispersarão. Pedro, aquele cara impulsivo, na mesma hora diz: Jesus, para aí. Versículo 28 e 29, você vai ver Pedro dizendo: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus olha para Pedro e Jesus diz assim: eu te asseguro que ainda hoje, antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E o versículo 31 ainda diz assim, mas Pedro insistia ainda: mesmo que seja preciso ir contigo até a morte, eu nunca te negarei. Esse era o Pedro. O Pedro, na última Santa Ceia, falando: estou contigo, Jesus. Meu amor por ti é muito grande. Eu morro pela tua causa. Esse era o Pedrão. Depois nós vamos ver o seguinte. Eles vão, cantam um hino no Getsêmani. Jesus chama Pedro, Tiago e João: ore comigo. Eles não conseguem, dormem. Jesus fica angustiado. De repente chega Judas, dá o beijo da traição. Os soldados pegam Jesus. Naquele momento que pegam Jesus, Pedro queria defender, queria lutar por Jesus. E tira a espada e tenta cortar a cabeça de um soldado. O soldado muito rápido, desvia, corta só a orelha. O nome desse soldado era Malco. Jesus diz: guarda a espada. Se eu quisesse que fosse assim, o meu reino terreno, eu já teria pedido para anjos descerem e a gente fazia uma guerra muito fácil aqui. Mas não é isso, guarda a espada, Pedro. E quando então os soldados prendem Jesus de fato, todos eles se afastam, fogem, e Pedro também. Daí nós vamos ver a continuação da história na casa então do sumo sacerdote. O Sinédrio eram os juízes de Israel, juízes dos judeus. Eles se reúnem para ver agora, reúnem-se de noite, que nem podia, mas se reúnem para ver o que fariam desse Jesus. E João, ele traz um relato muito interessante disso. Porque diz que o Pedro, com outro discípulo, foram até lá, perante o Sinédrio, na casa desse sumo sacerdote, para ver o que estava acontecendo. João capítulo 18, versículo 15, você vai ver o seguinte: eles chegaram na porta e a moça que estava na porta deixou o outro discípulo entrar,
porque Pedro não foi sozinho lá, Pedro estava com outro discípulo. Os teólogos afirmam que era o próprio João. Pedro e João provavelmente estavam lá. O texto diz assim: mas como aquele outro discípulo era conhecido, deixaram que ele entrasse. Pedro ficou na porta. Pedro, então, está ali barrado, não pôde entrar, o outro discípulo entrou. Mas daqui a pouco volta o outro discípulo dizendo, conseguiu liberação, deixa ele entrar também. E os dois, então, entram. E lá começa agora a negação de Pedro. Pedro, ele nega 3 vezes Jesus. Não sabemos o outro discípulo. Bem provável que o outro discípulo não. Enfim, Jesus ali é espancado, açoitado, no outro dia levado perante Pilatos, e a gente conhece a história. Jesus é crucificado, depois de 3 dias, domingo pela manhã, ele ressuscita. Então, nós vamos ver algumas aparições de Jesus. Primeiro aparecem as mulheres, depois só a Maria Madalena, elas falam para os discípulos que Jesus ressuscitou, eles não acreditam. E daí nós vamos ver depois Jesus aparecendo só para Maria Madalena, dizendo para ela, vai, e avisa a Pedro que eu vou encontrar com vocês lá na Galileia. Depois Jesus faz uma aparição rápida no meio dos discípulos, quando ele estava escondido, por uma vez e outra vez. Uma vez sem Tomé e a segunda vez com o Tomé. Enfim, Jesus então não dá mais as caras, eles vão para a Galileia, mas lá Pedro e os outros discípulos vão fazer uma coisa que eles já faziam antes, pescar. Vão pescar. De repente, eles pescando, e alguém grita lá da praia, ei, tem alguma coisinha para a gente comer aí? E eles dizem, não, conseguimos pegar nada a noite inteira. Daí eles ouvem aquele homem lá na praia gritar, então joga no outro lado. E eles jogam a rede no outro lado. E quando eles vão puxar, a rede está cheia de peixes. João, que estava junto, diz, é Jesus que está lá gritando. Pedro, na mesma hora, se joga, mergulha e vai lá. Já tinha pão, tinha peixe preparadinho. E daí vem esse diálogo que nós lemos. Eu creio que todos estavam comendo. Mas, de repente, Jesus chega para o Pedro e diz, Pedro, vem cá. Nós vamos conversar um pouco. Então, nós vemos Jesus confrontando Pedro e curando Pedro. Porque Jesus faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Quando a gente fala de amor na palavra de Deus, a gente precisa entender que o grego, pelo qual foi escrito o Novo Testamento, é muito diferente do português. No português, a gente usa a palavra amor para tudo. A gente usa eu te amo para o irmão da igreja, a gente usa eu te amo para a esposa, a gente usa eu te amo para os amigos, a gente, até na questão sexual, fazer amor, a expressão é a mesma. No grego é muito diferente. Existem várias palavras para amor. Existe o amor ágape, esse é o amor mais forte, o amor perfeito. Existe o amor filéu, de filosofias, amor fraternal, filéu. Existe o amor storge, que é um amor familiar, e o amor eros, que é o amor no sentido erótico, paixão sexual. Jesus, quando pergunta para Pedro, Jesus está dizendo, Pedro, tu me ama com amor ágape? Pedro tinha falado que ia até a morte, mas negou Jesus 3 vezes. E Pedro responde, Senhor, eu te amo filéu. Ou seja, Jesus pergunta, Pedro, tu me ama? Ele diz, eu gosto de você, Jesus. De novo, Jesus pergunta, Pedro, tu me ama com amor ágape? Senhor, eu te amo com amor filéu. E daí, pela 3ª vez, Jesus pergunta, mas agora Jesus, então, desce um pouquinho de nível. Pedro, tu me ama com amor filéu? E Pedro, então, responde, Senhor, já chateado, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus estava perguntando para Pedro, na tentativa de curar Pedro, porque aquele que negou 3 vezes estava afirmando o amor agora por Jesus. Não era o amor que ele pensava, mas Jesus queria mostrar justamente isso para Pedro. Ei, Pedro, não confia no teu taco, porque você achava que era muito, mas não é tudo aquilo. Quando eu estava refletindo sobre essa passagem, o Espírito Santo continuou perguntando para mim, Lediel, tu me amas? E essa pergunta é uma pergunta que continua ressoando aos nossos ouvidos de cristãos hoje.
João, tu me amas? Maria, tu me amas? Lucas, tu me amas? Mateus, tu me amas? A pergunta é a mesma. Isso tem ardido no meu coração e eu tenho me questionado justamente sobre esse assunto. Como nós refletimos pouco e falamos pouco do nosso amor por Deus. Falamos muito do amor de Deus para conosco, um amor perfeito, um amor que mesmo quando nós erramos, viramos as costas, Ele continua lá, lindo, maravilhoso, amor perfeito de Deus. Mas e o nosso amor? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, o maior de todos os mandamentos que Jesus ele vai repetir depois. Deuteronômio capítulo 6 diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Lá na frente, em Mateus capítulo 22, os fariseus vão questionar Jesus. Jesus tinha respondido muito bem os saduceus e um dos fariseus chega: ô Jesus, qual é o maior dos mandamentos? E ele diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, entendimento, com toda a tua alma. Este é o primeiro e maior mandamento. Eu fui analisar a Escritura mais sobre isso, porque a gente reflete pouco sobre isso e nós, na verdade, temos analisado pouco o nosso amor pelo Senhor. Se esse é o maior de todos os mandamentos, será que nós estamos levando esse mandamento tão a sério quanto ele merece ser levado? Procurando na palavra de Deus, eu achei algumas coisas muito fortes. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, nós vamos ver Paulo dizendo para a igreja de Coríntio uma frase impactante. Capítulo 16, versículo 22, ele diz: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Ou seja, começa a ficar muito claro aqui que Deus, Ele não é aquele que aceita golpe do baú. Não é aquele que você consegue ludibriar com palavras, dizendo: te amo, Jesus. Porque Ele sonda o nosso coração. E Paulo dizendo isso, olha, aquele que não ama verdadeiramente o Senhor, seja anátema. Fica muito claro uma coisa: nós enganamos pessoas, falamos que amamos a Deus para pessoas, mas quem sonda o nosso coração e sabe é o Senhor. E por isso muitas coisas não acontecem na nossa vida, porque o nosso amor pelo Senhor está isso aqui. Na verdade, maldições vêm sobre nós, porque nós achamos, como Pedro, que nós amávamos o Senhor. Nós falamos, como Pedro, que nós amávamos o Senhor, mas de fato, o nosso amor talvez é muito mais abaixo do que um filéuzinho, como era o de Pedro. Muitas vezes nós queremos as coisas de Deus e não a Deus. E por isso estamos debaixo de maldição. Porque quem não ama verdadeiramente o Senhor, seja anátema. Nós vamos ver Paulo dizendo novamente à igreja de Efésios, capítulo 6, versículo 24, a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus, com amor incorruptível. Ou seja, bem-aventurado esses que amam o Senhor sem interesse. Não é um amor poluído, não é um amor interesseiro, mas que amam verdadeiramente o Senhor. E isso tem me levado a questionar para mim, Lediel, faça uma medição do teu amor por Deus. Como está o teu amor por Deus? Porque se não é palavras, eu te amo, se não é dizer da boca para fora, se não é cantar, e se não é nem pegar na espada e querer lutar contra aqueles que querem prender Jesus ou aqueles que falam mal de Jesus, o que é o amor pelo Senhor? E daí na palavra fica muito claro. 3 atitudes muito simples e muito lógicas de quem verdadeiramente ama a Deus. E é nisso que a gente precisa melhorar. É isso que a gente tem que levar a sério na nossa busca por fazer realmente a vontade do Senhor e demonstrar o nosso amor por Ele. Primeira coisa, de quem ama, busca um relacionamento intenso e íntimo com a pessoa amada. É uma busca intensa e constante pelo Senhor. Você já ouviu muitas vezes a frase: quem ama, investe tempo. Quer fazer uma medição do que você ama? Você já ouviu isso. Veja onde você tem gasto o teu tempo e o seu dinheiro. E se você parar para pensar na sua vida, você vai ver que isso aí é uma grande verdade.
Eu me lembro quando eu comecei a namorar a minha esposa, a Juliane. Conheci a Juliane, me apaixonei por ela e tinha um desejo de estar junto. Às vezes nem dava de segurar na mão, mas só o fato de estar junto, olhando ela. E eu me lembro de uma vez na escola, o diretor foi na sala avisar que um professor não tinha vindo, e depois daquela aula teríamos outras, nós teríamos mais ou menos 50 minutos ali de folga. E eu falei, puxa, que vontade de estar com a Júlia. Ela morava lá na Velha, ali perto da Água Verde. Eu saí daqui, perto da FURB, peguei um ônibus, fui lá, levei um cartão para ela, fiquei 2, 3 minutos com ela, dei um beijo e voltei. Mas o desejo de estar com ela era tão intenso, tão forte, que não tinha sacrifício que mediu o esforço de poder estar aqueles 2 minutos com ela. Me lembro uma vez também, quando trabalhava aqui embaixo na livraria, eu saí daqui, fui na escola que ela estudava, lá na escola agrícola, para levar uma flor, ficar 3 minutinhos com ela e voltar para o trabalho. Mas desejo de estar junto, desejo de estar perto. Ainda hoje, moramos juntos, 24 horas juntos, mas às vezes tem o desejo de estar só nós 2 juntinhos. Então a gente chama o sogro, a sogra, os avós, pega os netinhos, que a gente vai dar uma passeada, precisando de um momento só. Isso é o quê? É o amor. É uma prova de amor que busca estar junto, busca se relacionar, busca conhecer mais, busca agradar. E quando nós olhamos para a nossa vida de cristão, será que nós realmente amamos o Senhor analisando esse critério da nossa busca por Ele? O quanto você tem buscado a Deus? O quanto você tem buscado ter momento de intimidade, a sós com o Senhor? Você e Deus. Jeremias, ele vai dizer no capítulo 29, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, diz o Senhor, e eu me deixarei ser encontrado por vós. O Senhor, Ele quer isso. O Senhor quer se revelar mais a nós. O Senhor tem muito mais para oferecer a nós. Mas como está o nosso nível de busca pelo Senhor? Você tem vontade de estar junto com o Senhor? Você tem vontade de orar? Você está com vontade de ler a Bíblia? Você está renunciando a outras coisas para ficar a sós com Ele? Eu me lembro com a minha esposa, quantas vezes nós saíamos do culto, depois do culto era uma briga, porque o sogrão ficava ali com o carro, esperando ela, entra no carro e tal, era meia hora, às vezes 1 hora aqui. Chegava em casa, eu ainda pegava o telefone, só para dizer que te amo, fica mais um pouquinho. Esse pouquinho às vezes dava 15, 20 minutos. Mas era vontade de estar junto, vontade de conversar, vontade de abrir o coração. Agora, quando eu olho para a palavra, eu vou ver Jesus estreitando mais as coisas. Por isso ele continua perguntando para nós se nós de fato amamos eles. Porque ele vai dizer, olha, se vocês amarem pai mais do que a mim, não são dignos de mim. Se vocês amarem esposa, filhos, mãe, mais do que a mim, vocês não são dignos de mim. Ou seja, se eu de fato quero levar a sério o mandamento de amar o Senhor sobre todas as coisas, aquilo que eu fazia para minha esposa e faço pela minha esposa deve ficar aquém do que eu faço por Deus, na minha busca por Deus, na minha busca de estar a sós com Deus. Como está o seu nível de busca pelo Senhor? Deuteronômio 23:11, você vai ver Moisés dizendo para o povo, por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Você vai ver Davi nos Salmos dizendo, Salmo 42, como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede de ti, Senhor. Você vai ver Davi no Salmo 63 dizendo, ó Deus, tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. Eu tenho sede de ti. Meu coração está como numa terra seca e árida, querendo água, e tu és essa água que pode me saciar. Busca intensa por Deus.
Esses dias, o Senhor falou forte ao meu coração, justamente nessa questão das distrações. Nós não buscamos tanto a Deus, porque não entendemos, às vezes, uma grande verdade. Para você ter algo maior, é preciso renunciar a algo menor. E, às vezes, a gente não quer renúncias. A gente não gosta das renúncias. E se eu parar para lembrar, eu consigo recapitular no tempo de namoro quantas vezes eu renunciei filmes, saída com os amigos e tantas outras vezes para ficar com a minha esposa. Mas e para Deus? O meu filho, o Kenny, 5 aninhos, ele gosta de uns bonecos chamados Imaginext. Uns bonecos caros que tem aí. Gosta de coisa cara. Na minha época eram os comandos em ação, mas os Imaginext é a paixão dele, gosta e brinca. E claro, é a coleção, então a gente vai dando um, vai dando outro. E esses dias eu conversei com ele, porque eu comecei a perceber, quanto mais Imaginext ele tinha, uma atitude dele mudava. A atitude de quando eu chegava em casa. Antes, quando não tinha Imaginext, eu chegava em casa, ele já vinha correndo, abraçar, beijar. Mas conforme ele foi ganhando Imaginext, ele estava tão distraído com os Imaginext que nem percebia que o papai chegou em casa. Daí eu tive que chegar ao filho, é o seguinte, você está esquecendo de abraçar o papai quando o papai chega em casa. Você fica aí com os Imaginext e tal, o papai chega em casa, a primeira coisa, vai lá, corre e abraça. Fui para o banheiro e o Espírito Santo falou no meu coração, vocês adultos agem igual. Estão tão distraídos com as bênçãos que eu dou, que não tem tempo para mim. Irmãos, nós precisamos medir o nosso amor pelo Senhor, no nível da nossa busca por Ele. Esses dias eu estava pregando e eu falei, meus irmãos, a gente tem, talvez, colocado referenciais em passagens que não é para ser o nosso referencial. Eu falei da mulher cirofenícia, que não era judia, mas precisava de um milagre. Quando o Senhor está na região dela, ela vai atrás do Senhor e diz, Jesus, tem misericórdia, minha filha está morrendo, eu preciso de um milagre. E a gente sabe da história, os discípulos, Jesus, manda essa mulher embora, está aí gritando, tal, mas ela insiste, até que Jesus, que veio primeiro para os judeus, falou, olha mulher, não é certo tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Daí aquela mulher cheia de fé, ela diz, Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem no chão. Jesus olha para ela e diz, nossa, grande é a tua fé, vai mulher, a vitória é tua. E às vezes eu fico pensando que talvez essa mulher se tornou o nosso referencial depois que Jesus disse que veio também para os gentios. Porque a gente se contenta com migalha, que é para cachorro lamber. E a gente esquece que Ele morreu na cruz, rasgou o véu, nos fez filho. E filho senta na mesa, filho desfruta de banquete. E o Senhor está com a mesa repleta para nos oferecer. Mas a gente está contentinho com a migalha, vivendo uma vida medíocre espiritual. Irmãos, nós precisamos buscar muito mais o Senhor. Na verdade, essa é a razão principal da nossa existência. Buscar o Senhor. Relacionamento com Deus. Maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus, com amor total. Toda força, entendimento e alma. Essa é a primeira medição. A segunda medição é no nível da obediência. Primeiro é busca por Deus. Segundo, obediência. Nós vamos olhar para os textos bíblicos e nós vamos ver Jesus deixando isso bem claro. Às vezes a gente esquece isso. Mas o amor ao Senhor está totalmente ligado com o nível de obediência que nós temos por Ele. João vai registrar isso no capítulo 14, versículo 15. Jesus olha para os discípulos e diz, legal, estão me seguindo, estão comigo, estão vendo milagres. Agora, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Às vezes nós estamos que nem os fariseus. Lucas, no capítulo 6, ele vai dizer que Jesus grita com os fariseus, questionando eles.
Por quê? Vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Essa mensagem continua soando aos nossos ouvidos. E se a gente ir para a Bíblia, a gente vai, por exemplo, ver a palavra lá que Jesus conta em Mateus capítulo 21. De um pai que tinha 2 filhos. E chega para um filho e diz, filho, vai trabalhar na lavoura do pai? Aquele filho, verbalmente, igual Pedro, diz, pode deixar, pai, eu vou. Mas a Bíblia diz que ele não foi. Chega para o segundo filho e diz, filho, vai trabalhar na vinha do papai? Poxa, pai, estou tão ocupado. Mas aquele filho começa a pensar e acaba indo, e vai e trabalha na lavoura do pai. E Jesus pergunta, qual desses fez a vontade do pai? O segundo. Aquele que até no momento falou, não vou, mas foi e fez o que o pai queria. O outro só falou, e não fez nada. No reino de Deus e no nosso relacionamento com Deus, não tem como expressar amor que não venha acompanhado com atitudes de obediência. O amor ao Senhor está totalmente ligado nessa questão, obediência. E quando a gente entender isso, a gente vai ver que nós não temos outra opção a não ser perdoar. Não importa se aquela pessoa nos ofendeu 70 vezes, 7 vezes. Quando a gente entende isso, a gente vai entender que até os nossos inimigos, até para eles, nós devemos ter atitudes de amor. A gente vai ter que entender que nós devemos servir sem esperar nada em troca. Ser altruísta sem interesse nenhum. Obediência. Obediência. Eu achei fantástica o exemplo que o pastor Douglas Gonçalves deu aqui para a gente, sobre esse assunto. Ele disse que é a mesma coisa que um pai chega para o filho e diz, filho, vá arrumar o seu quarto. E o filho volta dizendo para o pai, e diz, pai, memorizei o que você falou, vá arrumar o seu quarto. Mas filho, você arrumou o seu quarto? Não, pai, mas eu memorizei o que o senhor falou. Passa um tempo, o pai chega para o filho, filho, fez o que o papai falou? Não, pai, mas olha só, eu fiz uma musiquinha com o que o senhor me ensinou. Vá arrumar o seu quarto. Você fez o que o papai mandou? Não, ainda não fiz. Passa um tempo, o pai volta, pergunta, e o filho diz, pai, nós inventamos uma coreografia. E volta com a irmãzinha fazendo uma coreografia. Vá arrumar o seu quarto. Mas não arruma o quarto. Às vezes a gente está nesse nível. A gente canta os mandamentos do Senhor. A gente faz teologia para memorizar os mandamentos do Senhor. Nós memorizamos versículos dos mandamentos do Senhor. Mas o mais importante, fazer, será que nós estamos fazendo? E isso está ligado ao nível de amor que nós temos por Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 3. O apóstolo João vai dizer, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E olha só o que ele diz, e os seus mandamentos não são pesados. Quando se ama o Senhor, a dificuldade de obedecer isso, ela se torna muito mais leve, porque a gente faz por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. E o terceiro nível de medição, o primeiro é a nossa busca por Deus, o segundo a obediência. O terceiro nível de medição do nosso amor para com o Senhor é o trabalho no reino. Trabalho no reino. Todas as vezes que Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele diz, eu te amo, eu gosto de você, Senhor. Jesus vai dizer, então, cuide dos meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu gosta de mim? Tu sabe todas as coisas, Senhor. E Jesus diz, cuida das minhas ovelhas. Claro que aqui é muito mais profundo, porque Jesus queria mostrar para Pedro, e a misericórdia dele é linda, Jesus queria mostrar para Pedro que Jesus estava perdoando ele,
E todas essas afirmativas de Jesus, cuida do meu rebanho, cuida das minhas ovelhas, Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, eu conto contigo. Pedro, tu ainda é muito útil. Porque eu imagino que Pedro, depois que negou a Jesus, a Bíblia diz que ele sai, chora amargamente, mas ele estava desacreditado. Jesus não vai mais fazer nada comigo. Eu agora talvez pensava que era o primeiro da fila, eu devo ser o último. Por isso que ele chama todo mundo para ir pescar. É ele quem leva todo mundo para ir pescar. Fazer a antiga profissão dele. Mas Jesus, todas as vezes, mesmo ele dizendo, eu gosto de você, Jesus. Ei, se envolve então no meu reino. Cuida de gente. Cuida das pessoas. Isso aqui é muito forte, meus irmãos. Porque o nosso nível de amor pelo Senhor está relacionado ao nosso engajamento na causa de Cristo. Pastor Lediel, você está dizendo que todo mundo deve virar pastor e missionário? Não. Eu estou dizendo que você, lá na tua empresa, antes de ser um funcionário, tem que ser um representante de Cristo. Que lá na tua escola, na tua faculdade, antes de ser um estudante, você tem que ser um representante de Cristo. Quem ama o Senhor, ama gente e está engajado no cuidado de gente, em levar gente para o céu. Cuida das minhas ovelhinhas. E daí a gente começa a entender que quando o nosso agir, o nosso engajamento nas coisas do reino de Deus está baseada no amor, isso permanece. Daí você vê as pessoas enfrentando dificuldades, problemas, mas permanece, contribuindo para o reino de Deus. Irmãos, eu entendi isso. Depois que eu saí de seminário, vocês me conhecem, vocês conhecem toda a minha história. Né? Faz 15 anos que estou aqui, toquei na banda, cantei no coral, fiz teatro, limpei banheiro, fui para o 2 Suas Férias, fui líder de adolescentes, jovens, vocês conhecem a minha história. Depois dos 4 anos que eu passei no seminário e voltei, eu assumi os adolescentes. E pela metade do ano 2008, trabalhando muito, com afinco, Deus colocou no meu coração um projeto para os adolescentes dessa igreja. E eu vim com o propósito de fazer se cumprir. Mas houve muitas murmurações. Está assumindo porque é filho do pastor presidente. Onde já se viu um obreiro integrado para cuidar de adolescentes? É uma pouca vergonha, tá? Enfim. E algumas coisas assim me chateou. Mas o que mais tinha me chateado foi uma pessoa que trabalhava comigo na diretoria dos adolescentes. Ela saía falando mal de mim. Por aí, né, porque eu era diferente, vim para revolucionar mesmo, e saía falando mal de mim. Isso me chateou. E, naquele ano, né, eu resolvi fazer a carteira de ônibus e caminhão. E, naquele ano, o cara que era o meu instrutor, ele me ofereceu uma oportunidade para ganhar 4 vezes mais do que eu ganhava como obreiro aqui. E eu estava chateado com aquela cena, mas convicto do meu chamado, e eu fui conversar com Deus. E Deus falou, filho, você me ama? E daí eu comecei a entender que, por mais que tinha as complicações, que as pessoas reclamavam, falavam mal, era o meu amor pelo Senhor que me fazia permanecer, cumprindo o meu chamado, engajado no reino dele. Se não fosse esse amor pelo Senhor, eu já tinha chutado o balde há muito tempo. Porque ser pastor não é fácil, meus irmãos. Vi isso na vida do meu avô, vi isso na vida do meu pai, e vocês sabem disso. Mas continuo firme, por quê? Porque eu entendi que o meu amor pelo Senhor está em obedecer a Ele, o chamado que Ele colocou para a minha vida, e entender que o meu engajamento no reino está, acima de tudo, pelo nível do meu amor ao Senhor. E assim que nós conseguimos fazer as coisas acontecerem. O nosso amor pelo Senhor. E o mais interessante de tudo, que quando Jesus está falando com Pedro, você não vai ver Jesus olhando para Pedro e dizendo, Pedro, vai chegar um dia em que você vai estar me amando intensamente, vai estar maduro, vai estar forte, daí nesse dia você vai apacentar as minhas ovelhas. Pedro mesmo falando, Jesus, eu gosto de você. Jesus, ele usa o verbo no presente, para ele fazer agora, apacentar as minhas ovelhas. Ou seja, o Senhor cobra de nós o engajamento no reino hoje, não é algo para o futuro.
Porque essa é a maior dificuldade de engajarmos no reino de Deus. Sempre tem uma desculpa. Senhor, mas sou tão jovem, deixa eu casar primeiro. Quando eu casar, daí eu com a minha esposa, com o meu esposo, nós vamos juntos servir e fazer a tua obra. Senhor, mas eu ainda nem fui promovido na empresa. Depois que eu for promovido, daí sim. Senhor, mas eu nem tenho casa na praia. Eu nem tenho casa aqui, eu moro de aluguel. Depois que eu comprar minha casa aqui, eu trabalho no teu reino. Depois que comprar meu carro novo. Depois que. E esse dia nunca chega. Porque sempre tem alguma coisa a mais para fazer nessa vida. Deus nos chama hoje para nos engajarmos no reino dEle. Porque é assim que Ele faz as coisas acontecer. Eu imagino se os homens da Bíblia apaixonados por Deus fizessem que nem a gente, deixar para depois. Davi chegando lá, houve um filisteu gritando, não tem um israelita para lutar comigo? Você imagina se Davi pensasse que nem muitos de nós, né? Esse gigante está desafiando o exército de Deus. Espera daqui 10 anos, quando eu tiver mais bíceps, mais tríceps e tiver mais forte, daí eu vou te pegar. Você imagina isso? Mas não é assim que a coisa funciona. Ele entendeu que o desafio era para hoje. Um menininho, raquítico, mas que confiava no Senhor e tinha um amor intenso pelo Senhor. Ele vai lá, mata o gigante e faz a obra de Deus. Deus nos mede também o amor que nós temos por Ele, pelo engajamento que nós temos no reino de Deus. E reino de Deus é vida. Por isso que eu estou dizendo, você não precisa ser pastor, missionário, missionária, diaconisa. Você precisa ser cristão. Porque aonde você está, na escola, no trabalho, na faculdade, vizinhança, está cheio de gente. Elas são as ovelhinhas, os cordeirinhos que o Senhor pede para você fazer a diferença na vida delas. Meus irmãos, é uma palavra dura, mas é isso que o Senhor tem me confrontado. O nível de amor para com Ele. E tudo está atrelado no relacionamento, na intimidade. E daí, eu fico preocupado muitas vezes com o nosso conformismo espiritual. Um teólogo, Tozer, ele diz o seguinte: nós estamos sendo confundidos por uma lógica falsa, que diz que se já encontramos o Senhor, não temos mais a necessidade de buscá-lo. E esquecemos muitas vezes o que Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Ou seja, nós não podemos nos conformar, meus irmãos, que o nosso amor hoje pelo Senhor seja menor do que quando nós aceitamos a Jesus. Aquele primeiro amor que todo mundo fala, uau, aquele amor que a pessoa aceitou Jesus, saiu aquele peso, o pecado perdoado, ela tem vontade de falar de Jesus para o poste na rua, se for preciso. Jesus, Ele deseja que essa chama continue, permaneça e aumenta no nosso coração. Nós vamos ver lá em Apocalipse, o Senhor colocando a igreja de Éfeso na parede. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, Jesus diz: contra vocês, porém, eu tenho isso, que vocês abandonaram o primeiro amor. Mas não para por aí, porque Ele mostra a solução. Lembra-se de onde caíste, arrependa-te e pratique as obras que praticava antes. Ou seja, eu preciso nessa análise ver, Senhor, o meu amor por você parece ter esfriado. O que aconteceu? Lembra de onde caiu? Lembra quando que esse amor começou a esfriar? Se arrependa e volta a praticar aquilo. Volta a orar 1 hora por dia. Volta a ler a Bíblia, 10 capítulos por dia que você lê. Deixa o amor voltar a aquecer no seu coração. Essa é a palavra do Senhor que vem nos confrontar. Para nós voltarmos ao primeiro amor. E quando nós olhamos para essa passagem de Pedro, eu acho lindo isso. Porque Jesus está realmente mostrando para Pedro, Pedro, o amor que você tem por mim, ele tem que crescer. E Jesus fala, Pedro, vai crescer. Porque o próximo assunto, depois de Jesus fazer as 3 perguntas, receber as 3 respostas e dizer para apacentar as ovelhas, Jesus vai falar do jeito que Pedro ia morrer. E Jesus vai falar para Pedro, Pedro, vai chegar um dia que você não vai ter essa liberdade de ir para onde você quer, fazer o que você quer, mas alguém vai te conduzir. Alguém vai pegar os teus braços e esticar. Jesus estava falando para ele o tipo de morte que ele ia sofrer. Ou seja, Jesus estava dizendo, Pedro,
O teu amor por mim era meia boca porque na hora de enfrentar a morte você fugiu e depois me negou. Mas ele vai crescer, Pedro. Pedro estava saindo dali curado. Vai crescer, Pedro, e vai chegar o dia que esse amor por mim vai ser tão grande que você vai estar disposto até a morrer por minha causa. E a gente sabe que é isso que acontece. Pedro, anos depois, no tempo provavelmente no reinado do imperador Nero, Pedro é pego e levado para ser crucificado, que era um tipo de morte muito comum dos que os romanos infringiam. Mas Pedro diz, eu não sou digno de ser morto igual o meu mestre, me bota de cabeça para baixo. E o historiador Flávio Joséfos e depois o historiador Eusébio de Cesareia, eles vão dizer que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e morreu por amor ao seu Senhor. Quando eu olho isso, eu vejo como Pedro amadureceu, como o amor dele cresceu. Porque Pedro entendeu uma coisa, que para ele morrer por uma causa, e isso é uma grande verdade, tinha que antes viver por essa causa. Você não vai ver ninguém morrendo por uma causa, sem antes ter vivido por ela. Por isso, a maneira que nós vivemos pelo Senhor determina muito o estilo de vida que nós vamos ter. E se um dia preciso for morrer pelo Senhor, só vai morrer pelo Senhor aqueles que viveram por Ele. Irmãos, isso aqui é muito forte, porque Jesus deixa muito claro para cada um de nós que o nosso amor por Ele deve ser tanto que todos nós, mesmo nós de países livres, onde não tem perseguição aos cristãos, precisamos ser mártires em potencial. Todo verdadeiro cristão é um mártir em potencial. Enfim, o tempo passou, eu vou ter que finalizar, meus irmãos. Mas a palavra de Deus, que está remoendo no meu coração já há dias e mudando a minha rotina de vida, é essa. A pergunta latente de Deus aos nossos corações: você me ama? E que a nossa resposta venha a ser muito mais do que, Senhor, eu gosto de você, porque não é esse o plano de Deus para nós. O Senhor deseja que o nosso relacionamento com Ele cresça, aumente, que nós venhamos ter sede, desejo de estar na presença dEle, buscar a presença dEle, obedecer os mandamentos dEle e fazer a obra dEle. Irmãos de Blumenau, vocês amam a Deus? Que você venha meditar nessas palavras e responder essa pergunta com muita veracidade. Mas entender que se não está aí no primeiro amor, precisamos se arrepender de onde caímos e voltar a praticar aquelas obras. Vamos dobrar o joelho e orar um pouco?